A nossa taxa básica de juros, conhecida popularmente como taxa Selic, se manteve em 10,50% ao ano após uma nova reunião do Comitê de Políticas Monetárias e automaticamente muitos investidores se questionam, né? Bom, quanto que meu dinheiro então agora vai ficar rendendo em renda fixa com essa taxa Selic se mantendo em 10,50% ao ano? Nesse vídeo, vamos ver a forma mais simples, prática, que você vai conseguir ver o quanto seu dinheiro vai render já descontando o imposto de renda com apenas alguns cliques. Só que não adianta de nada nós falarmos o quanto rende hoje um investimento pós-fixado indexado ao CDI, por exemplo, o CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI. O que adianta a gente falar quanto rende hoje se a gente não entender quais são as perspectivas para a nossa taxa básica de juros ao longo dos próximos meses? Será que ela vai se manter em 10,50? Vai subir? Vai cair? O que o mercado está esperando disso? Vamos entender melhor alguns fatores que foram decisivos para que o Comitê de Políticas Monetárias, o famoso Copom, mantivesse a nossa taxa básica de juros em 10,50% ao ano. Bom, são alguns fatores, tá? E o primeiro deles é relacionado à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Porque ontem nós tivemos a decisão sobre a taxa de juros tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E nós percebemos que o Fed, que é o Federal Reserve, manteve os juros norte-americanos no intervalo de 5,25% a 5,50%. Ou seja, não houve nenhum aumento, nenhuma diminuição. Essa taxa de juros para os patamares americanos é uma taxa bem elevada porque os Estados Unidos também estão tentando ali conter a sua inflação. Só que o que teria a ver então a taxa de juros lá com aqui? Bom, se a nossa taxa aqui começasse a cair, você concorda que a gente teria os Estados Unidos com uma taxa elevada e nós aqui no Brasil com uma taxa cada vez menor? Por que o gringo, o investidor americano, iria colocar o dinheiro dele aqui no Brasil com uma taxa cada vez menor se ele pode deixar lá nos Estados Unidos com uma taxa bem atrativa? Dito isso, não é interessante que a diferença entre a taxa de juros americanas e a nossa seja uma diferença muito alta? Taxa de juros americanas lá em cima e a nossa cada vez lá embaixo. Os investidores americanos, o capital estrangeiro, não vai ser injetado na nossa economia se ele pode ficar rendendo em dólar numa das maiores economias do mundo. Isso é um dos fatores que faz com que a gente mantenha a nossa taxa de juros também constante, sem ter nenhuma elevação e sem ter nenhuma redução. Só que a gente também tem o segundo fator. E antes da gente ir para o segundo fator, é importante entender que a tarefa da taxa básica de juros é conter a nossa inflação. Então, se o mercado ele começa a perceber fatores que possam ter como consequência o aumento da nossa inflação, ele tem que também trabalhar a taxa básica de juros, que é ela que vai tentar manter essa inflação sob controle. E o segundo fator que pode afetar a nossa inflação é a alta do dólar. Nos últimos 6 meses, nós vimos uma valorização do dólar frente ao real de 16,50%. E como essa alta do dólar impactaria a nossa inflação? Bom, alguns analistas mencionaram que a cada 5% de desvalorização do real, ou seja, a cada vez que o dólar se valoriza 5% frente à nossa moeda, a inflação teria um potencial de alta de 20 pontos base. Ou seja, para resumir, essa alta do dólar, que saiu de 5,20 para 5,70, resultaria num aumento da inflação de 1%. A projeção da inflação poderia sair de 4% para 5%. Isso tudo porque o nosso país, ele importa e exporta bastante. E toda importação e exportação é feita em dólar. Quanto mais o dólar subir, mais as importações ficam caras para a gente. E se a importação fica cada vez mais cara, depois chega lá na ponta para nós consumidores, com o aumento do preço dos produtos que a gente consome. E um outro fator que preocupa o mercado são os gastos públicos feitos pelo governo. Por quê? O déficit do nosso país vem aumentando. O déficit é basicamente o quê? Se o país ele está mais gastando do que arrecadando, ele entra em déficit. Então, devido a essa preocupação do mercado frente aos gastos, às contas públicas do nosso país, isso faz com que gere incertezas em relação à inflação no futuro e automaticamente a nossa taxa de juros fica ali estressada. É um pouco difícil você abaixar a taxa de juros se os gastos públicos não estão sendo controlados, porque isso pode acabar tendo como consequência um aumento da inflação.
E se nós olharmos para as projeções do mercado em relação à nossa taxa Selic, conseguimos perceber que a projeção para o ano de 2025 é uma taxa em 9,50% ao ano, e esse ano a taxa se mantém em 10,50%. E você pode ver também que a projeção para a inflação vem aumentando. Antes a projeção estava em 4, depois foi para 4,05 e agora está em 4,10. A inflação para 2025 estava em 3,87 e hoje já está em 3,96. Então, todas essas perspectivas que a gente vem falando resultam numa perspectiva de inflação mais alta. E a visão de uma inflação mais alta automaticamente acaba prejudicando cortes na nossa taxa Selic. E por isso que muitos investidores ficam ali tentados a ficar apenas em renda fixa. Para que ele vai querer se aventurar em renda variável se ele consegue em renda fixa uma rentabilidade ali tranquilamente de 10,50% ao ano? Se olharmos a relação de cortes e aumentos da taxa Selic com a performance do Ibovespa, que é um índice que reúne as maiores empresas da nossa bolsa, iremos perceber que em momentos de corte da nossa taxa de juros, temos uma valorização da bolsa. Conseguimos perceber que toda vez que temos aumento da nossa taxa de juros, temos uma queda da bolsa de valores. Isso é um ciclo que acaba acontecendo. Em momentos onde a nossa taxa Selic acaba se mantendo em patamares mais elevados, a bolsa acaba tendo uma performance não tão atrativa assim. Por isso que muitos investidores ficam em renda fixa. Então significa que esses momentos onde a renda fixa está alta, a renda variável não vale a pena? Muito pelo contrário, tá? Em momentos que a gente tem tanto oportunidades em renda fixa, também temos oportunidades em renda variável, porque muitos ativos acabam ficando descontados e o investidor que quer adicionar ações no seu portfólio, ele poderia também estar olhando com bons olhos e aproveitar as oportunidades dos dois lados. Agora que a gente já entendeu as perspectivas da taxa de juros, por que a taxa não caiu, vamos ver aqui numa planilha bem simples, onde a gente só vai precisar preencher 3 células, na verdade, 4, que são essas que estão em cinza. Eu vou deixar ela no final do vídeo para você conseguir fazer o download, mas é bem simples, você vai conseguir ver todas as respostas que você precisa. Lembrando que essa planilha ela vai ser válida para investimentos pós-fixados, indexados ao CDI. Ou seja, se você investe numa caixinha do Nubank, num pouquinho do Inter, um CDB que rende 100, 102, 110% do CDI, você vai conseguir fazer essa simulação. O primeiro ponto é que essa planilha ela já é automática, então ela já mostra a data de hoje e ela já mostra a nossa taxa Selic hoje. Bom, você deve estar se perguntando, a taxa Selic não é 10,50%? Sim, acontece que a gente tem dois tipos de taxa Selic, tá? A gente tem a taxa Selic meta e a taxa Selic over. A meta é exatamente essa que a gente vê o Copom anunciando. Então, a decisão de manter a taxa Selic em 10,50% ao ano é a taxa Selic meta. A taxa Selic over é a que é praticada realmente no mercado. Existe o Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação em Custódia. Dentro desse sistema, fica registrado, custodiado, é liquidado todas as operações de títulos públicos federais. Os títulos públicos federais são aqueles títulos que a gente encontra quando a gente abre o site do Tesouro Direto para fazer os nossos investimentos. Então, o Selic, depois, quando chega lá no final do dia, ele olha a média de juros praticadas em todas essas operações dentro do Selic, e assim a gente tem a taxa dessas movimentações naquele dia. Só que essa taxa dessa movimentação diária, ela é anualizada. Bom, se nesse dia a taxa foi de 0,04%, quanto dá essa taxa ao ano? Quando a gente anualiza essa taxa, a gente tem a taxa Selic over, que é a que é praticada no mercado. Normalmente, a Selic over ela é 0,1% abaixo da taxa Selic meta, justamente por isso que eu coloquei aqui 10,40% ao ano e não 10,50%. Para a gente continuar preenchendo, vamos ver que é bem simples. Qual é a data que você fez esse investimento? Vamos supor que você fez esse investimento hoje, dia 1º de agosto de 2024. Qual é a data que você vai resgatar? Lembrando que para você resgatar o momento que você quiser, esse CDB ele precisa ser um CDB de liquidez diária. Se não for um CDB de liquidez diária, é importante você resgatar esse investimento lá no vencimento, tá? Então, se não for um CDB de liquidez diária, você olha qual é o vencimento desse CDB. Essa planilha só vai ser válida para CDB porque a gente vai usar aqui a alíquota de imposto de renda. Então, títulos isentos, como os LCAs e as LCIs, não entram aqui nesse cálculo. Então, vamos supor que você vai resgatar esse investimento ou o vencimento do CDB
ele é no dia 10 de outubro de 2025. A planilha já vai mostrar para a gente que a alíquota de imposto de renda vai ser de 17,5% sobre o rendimento. Qual é a porcentagem do CDI que rende esse CDB? É 100, 105, 110% do CDI? Vamos colocar aqui um CDB que vai render 110% do CDI. Bom, a planilha já mostra para a gente que a rentabilidade bruta vai ser de 11,50% ao ano. Lembrando que você só vai conseguir essa rentabilidade se a nossa taxa Selic se mantiver em 10,50%. Se a nossa taxa Selic subir, essa rentabilidade vai subir. Se a Selic cair, essa rentabilidade vai cair. Vamos supor, então, que você investiu R$ 10.000. Opa, errei aqui, né? 100 mil não, R$ 10.000. A planilha também já vai mostrar que o rendimento bruto desse período vai ser de R$ 1.149,76. Depois que a gente descontar o imposto de renda, ou seja, o seu rendimento líquido, você terá R$ 948,55, ou seja, o seu valor final líquido vai ser de R$ 10.948,55. Isso dá uma rentabilidade líquida final de 9,49% durante esse período. Ah, mas se fosse um CDB de 105% do CDI, é só mudar aqui para 105% do CDI. Seu resultado final seria de 10.903, uma rentabilidade líquida de 9,03%. Então, com essa planilha, você pode fazer simulações com qualquer CDB que você queira olhar. Um CDB de 100% do CDI, um CDB de 120% do CDI. É só você colocar esses dados aqui que a planilha já atualiza automaticamente. Se você for utilizar essa planilha, já vou deixar uma dica. Você vai clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, depois clicar em arquivo, fazer uma cópia e depois que você fizer uma cópia que você vai conseguir fazer a edição da planilha. Se você simplesmente abrir o link que tiver aqui na descrição e tentar mexer, você não vai conseguir. Então siga esses passos, faça uma cópia para você, que aí depois você vai conseguir fazer as suas edições. Eu não preciso nem falar, né, que se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixa de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.